Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella para realizar a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, primeira obra básica na codificação da doutrina espírita, trazida por Allan Kardec em 1857. Claro que a gente fala que é trazido por Allan Kardec, porque partiu dele todo esse trabalho, mas aqui também tem a espiritualidade, né? Inclusive o Livro dos Espíritos é isso. São questionamentos, são perguntas e respostas da espiritualidade. E nós começamos a estudar uma lição com o título de Comemoração dos Mortos Funerais. E a última pergunta estudada por nós, há 2 semanas atrás, foi a de 322, os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? E a resposta foi a seguinte: que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há o que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. E é só fazer um adendo, né? Lembremos-nos que cada espírito tem a sua realidade, e é óbvio que talvez alguns espíritos sofram bastante do esquecimento aqui da Terra, sofram bastante das displicências, das omissões e tudo mais, por talvez ter vivido uma vida muito materializada, muito próxima. Então, a espiritualidade ela vem nos trazendo uma resposta quando talvez já tenham espíritos que já estão com um grau de amadurecimento, um grau de despertar maior, mas tem tantos outros que passam, sim, por sofrimentos diversos, que até mesmo um choro e um sofrimento que do lado de cá o afetam muito eles do lado de lá. São várias realidades, né? São várias realidades. Nós temos, né, vários flancos para se estudar a respeito disso, tá? Mas a gente pega como base a resposta da espiritualidade como algo que também nos sirva de, né, claro, conforto, acolhimento e entendimento, mas são os mais variados tipos de realidades que são encontrados na espiritualidade e aqui também, né, na crosta, nos encarnados também, tá bom? E agora sim, uma pergunta que nós começamos a estudar hoje, 323. A visita do túmulo ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? É interessante porque a gente vai pegar mais ou menos a mesma ideia também. São tantas realidades, e claro que a espiritualidade vai vir com né, um norteamento, mas a gente vai entender em vários pontos. Por exemplo, uma prece, uma oração, um pensamento bem direcionado ou mal direcionado, né? Enfim, uma visita ao túmulo ou não visitar o túmulo, né? São tantas frentes diferentes com relação a isso, são tantas realidades variadas, né? Fica difícil nós batermos o martelo e falar isso e pronto. Não, vai muito além disso. A resposta da espiritualidade vai trazer o seguinte:
A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Olhando pelos olhos que a espiritualidade trouxe, realmente ir até o túmulo mostra a intencionalidade extrema de que aquela pessoa está sendo lembrada, né? Aí nós estamos falando da exteriorização mesmo. Uma pessoa que sai e vai até o túmulo no cemitério, ela né, deflagradamente, ela explicitamente mostra realmente a intenção. O que talvez não mostra a intenção de maneira explícita quando você está em outro local. Mas aí a gente está falando de esterilização, a gente está falando de algo material, né, e tudo mais. Mas aqui depois eles reforçam, mas é pela prece que santifica essa lembrança, né? E aí vamos lá, a prece. A prece, ela pode ser um pensamento bem direcionado, né? Um carinho no pensar, elevando aquele espírito que já não está nesse plano mais, né? E assim, né? Ela com certeza é a mais saudável, né? Ela é a mais saudável para cá, para os encarnados, ela é mais saudável para os desencarnados, né? A prece, o bom pensamento, o pensamento equilibrado, claro, a saudade, claro que a dor, mas a lembrança gostosa, a lembrança do que foi vivido, né? Isso é de suma importância, né? Mas pô, teve uma pessoa que partiu, né? Desencarnou, que ela não teve momentos muito bons, mas teve momentos bons também. Então, fazer essa lembrança de uma maneira saudável, né? Fazer a prece ou um pensamento bem direcionado, ela é alimento para o espírito. Ela é alimento para o espírito, ela é um afago, né? Então, a gente precisa se vigiar bastante com relação aos direcionamentos que é feito para o plano espiritual. Nós precisamos ficar bastante atentos e vigilantes enquanto a isso, né? Ficar bem vigilantes. A vigilância ela reside aí também, né? Então a gente precisa ficar bastante, né, vigilantes com relação aos pensamentos, às preces, né, ao que se pede. Bem, sabemos que foi até essa semana uma coisa até interessante. Eu vou até entrar nessa temática aqui. Existem alguns canais de YouTube que vão em casas abandonadas e tudo mais, né? Utilizam-se pelo recurso da transcomunicação para conseguir um, uma comunicação. Tá? Então, hoje existe bastante instrumentos com relação a isso, né? Por toda a vida teve, mas hoje esse pessoal que faz isso, essas visitas, né? Principalmente procurando uma comunicação, eles têm bastante instrumentação hoje. Mas tem um canal de um rapaz, ele até utiliza umas terminologias de nomenclatura que eu até falei para a Mirella essa semana, não me agrada muito. Numa fala específica que ele fala lá, mas de resto eu acho que é tudo muito bem direcionado. E ele faz visita em cemitérios. Mas não só isso, ele faz um podcast lá, né? Faz entrevistas, né? Enfim. E ele fez uma visita no cemitério lá, em um dos cemitérios na cidade de São Paulo, que ele levou um outro rapaz, que inclusive é um advogado, mas também conhece muita história de pessoas, né? Principalmente personalidades de todos os tipos,
que estão em determinados cemitérios, e ele conta a história da pessoa e tudo mais. E ele estava comentando a respeito, é interessante, né? Porque a gente está falando a respeito disso, e aí nós assistimos isso, e eu acho que cabe muito a calhar aqui o que a gente está estudando. E aí eles foram visitando alguns túmulos, e esse rapaz, que é um conhecedor bastante de história, foi contando as histórias, ó, essa aqui é uma determinada pessoa e tal, esse aqui é uma criança que morreu muito tenra, eles falam que pedem coisas e ele concede, como se fosse santificar mesmo, né? Virar um santo. E teve um momento lá que eles foi numa jazida e, e é de uma pessoa jovem, né? De uma mocinha lá que também tem os seus a sua história baseada em que muita pessoa também pede coisa para ela e tudo mais. E no decorrer da gravação, veio algumas vozes que não era deles, a gente vê nitidamente que houve uma manifestação de uma voz feminina ao fundo, e isso ocorreu umas 2, 3 vezes na filmagem. Aí depois ele veio falando que algumas pessoas notaram que teve realmente uma manifestação ali e tudo mais. E é nítido isso, é nítido, dá para ver, dá para ouvir direitinho, porque os espíritos, eles pegam energias de médium, né, e conseguem, né, se tornar físico, né, porque a voz, o áudio é físico, né, a propagação do áudio é físico, e aí conseguiu, alguma coisa conseguiu se manifestar, né, algum espírito, com certeza, que não necessariamente dessa pessoa que estava lá visitando e tal. E por que eu estou falando disso? Porque os cemitérios, por si só, eles têm bastante esse trânsito de espíritos lá mesmo. Acho que foi aqui mesmo que a gente até comentou que tem um carro elétrico que você consegue ver, né? Está acontecendo muito isso agora, principalmente pelos influenciadores, né? Em busca de engajamento, que entram dentro do cemitério com um carro lá e consegue, como ele é muito sensorizado, começa a fazer enxergar por tipo radar, né? Pessoas se movimentando, e óbvio que não tem fisicamente pessoas se movimentando e tudo mais. Então, isso acontece muito, né? Então, por isso que precisa ficar atento, porque dependendo do tipo de lembranças e tudo mais, o tipo de apego que nós encarnados temos, a gente não consegue fazer, inclusive, o espírito conseguir se desvencilhar da matéria, mesmo já não estando com a matéria mais. Não consegue se desvencilhar da vida material, né? A gente precisa ficar muito atento com relação ao direcionamento de pensamentos, ao que se pede, ao que se lamuria, né? Né? Ao sofrimento que é despejado em cima, inclusive, de uma ida de uma pessoa para o plano espiritual. Nós precisamos ficar atento em todos os momentos a respeito disso. A todos os momentos. Ficar bastante atentos. E ficar bastante atentos, igual eu estava comentando o caso desse rapaz, ficar atentos também aos materiais que são construídos e desenvolvidos na internet. Porque tem muitos também, lembremos-nos, tem muitos também enganadores. Tem muito também enganadores. Então, a confiança dentro de materiais que são construídos, que a internet, as mídias nos traz, ela tem que ser muito estudada, tem que se ficar muito atento para a gente também não passar por crenças de algo que foi, né, planejado, tá? Então é isso também. Eu acho que veio bem a calhar para a gente conversar a respeito disso, porque é o assunto que nós estamos tratando, tá? Do 324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas e monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer.
estamos também entregues a várias realidades possíveis de evolução espiritual. Mas eu acredito que sim. Se for uma homenagem, né, uma homenagem de uma representação, de um reconhecimento, de um trabalho, né, que realmente foi, que merece um respeito ou algo do tipo, né? E claro que se o espírito estiver no amadurecimento proporcional para conseguir contemplar essa homenagem, eu acho que boa parte dos espíritos, sim, comparecem. Mas vamos lá. Talvez alguns espíritos até sofram com esse processo, né? É muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida, mas eu acredito que sim, que boa parte pode sim estar comparecendo para contemplar o momento como um agradecimento, como um momento de prazer, como um momento de felicidade, mas nos atentemos. Isso está relacionado com a condição espiritual daquele espírito. E não confundirmos as coisas. É importante nós compreendermos isso. Porque isso pode ser motivo de sofrimento para o espírito se não tem o amadurecimento necessário ainda da compreensão daquela homenagem. Então, é muita coisa envolvida mesmo. A resposta, vamos lá, deixa eu refazer a pergunta. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Muito as assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhe tributam do que às lembranças. Ó, interessante, porque talvez para a espiritualidade é muito mais, né, sentido quando há-se as lembranças, seja em qualquer movimento, do que propriamente, de repente, uma homenagem na onde se, né, exterioriza fisicamente, e, né, mas aqui eles falam, ó, sim, assistem, muitos assistem, sim, né, enfim, mas talvez consideram bastante a lembrança. Claro que na hora que está inaugurando um monumento, a lembrança ali de todos, de um certo modo, está sendo direcionada para aquele espírito. Agora precisa ver também com qual teor, né? Qual teor? Qual que é o tipo de pensamento realmente está sendo direcionado? E será que é um pensamento ou uma lembrança sincera? É muita coisa. É muita coisa de se considerar, mas é importante falar que a gente está falando das realidades do espírito e dos movimentos humanos, materiais, que a gente se encontra tantas vezes aqui, tá? 324, agora é a 325. De onde pode vir, para certas pessoas, o desejo de serem enterrados antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Vamos lá, apesar de ter 3 perguntas embutidas aqui, mas vamos ser mais direcionais aqui, né? Aqui está falando primeiro, aquelas pessoas que compram um túmulo, que tem um jazido, que já vai até arrumando, já vai até ajeitando, né? Inclusive, nós temos personalidades que que demonstraram isso de forma, através midiático, né? Que, quando eu morrer, é aqui que eu quero, então eu já estou ajeitando, então faz até eu lembro, tinha até um castelinho lá, né? Enfim, então, aqui, não pode ser em outro lugar, tem que ser aqui, né? Então, esse é a primeira pergunta é a respeito disso, de onde pode vir para certa pessoa o desejo de serem enterrados antes num lugar do que no outro. Pode ser até em outra cidade, por exemplo, também. Voltam a ele com mais satisfação após a morte. Então, tipo assim, foi enterrado na onde realmente queria ser enterrado. Foi sepultado na onde
queria que fosse sepultado, esses espíritos, eles têm maior satisfação do que o desejo deles foi realmente realizado? Essa é a outra pergunta. E essa importância, tá, dar uma coisa material, é sinal de inferioridade do espírito? Isso será que, olha, no mínimo, é muito materializado, né? Isso é importante citar. É bastante materializado todos esses processos. Inferioridade, a gente tem que sempre entender as posições e o grau de elevação de cada um. Talvez é uma coisa ainda que realmente está muito apegado. E não quer dizer que o espírito seja plenamente inferior, né? Nossa, é atrasado esse, né? Talvez é uma pessoa que trabalhou muito em prol do outro durante toda a encarnação, mas se apegou nisso. Se apegou nisso. Então, a gente precisa entender várias frentes diferentes dentro desse estudo que a gente está realizando. Entender e compreender que a pessoa ajudou todo mundo, ajudava, auxiliava, fazia o que o Cristo nos recomendou, mas ela queria que fosse ali. Então, a gente precisa tomar muito cuidado até quando essa questão de falar de inferioridade, que talvez estava um determinado apego, que sim é um sinal de uma inferioridade, mas que todo o trabalho que se fez durante uma encarnação é compensador, né? Vamos entender a resposta dos espíritos e estudar em cima dela. Resposta: a afeição dos espíritos por certos lugares, inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que o outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá com os que amam, mesmo que os seus ossos estejam separados? Então, sim, a espiritualidade traz que, sim, essa questão de que, ó, eu quero ser enterrado aqui, sim, um grau de inferioridade moral. Só que tem uma segunda pergunta dentro da pergunta que é a 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? E os espíritos respondem: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Então, é tipo, né, quando é necessário fazer uma exumação, né, já está um longo tempo ali, e vai ter que recolher os ossos para colocar, de repente, uma outra gaveta, né, enfim, e esses ossos, tem os ossos deste, daquele, daquela, né, e está tudo junto ali. Se isso seria um caso fútil, né? E aí os espíritos falam que não. Mas aí está falando do olhar do encarnado, que se acha necessário, por respeito, de repente manter todos ali junto, né, e tudo mais. E é interessante também, porque apesar de estar tratando do mesmo assunto, mas na questão anterior, a espiritualidade fala de inferioridade moral. E nessa seguinte, eles já tratam como não sendo algo fútil. E por isso que a gente precisa estudar. Nós precisamos estudar para ligar os quebra-cabeças, né? Porque de um lado é inferioridade e do outro não, né? Por isso nós precisamos estudar mesmo, entender que as múltiplas realidades espirituais dentro da vivência de cada um, seja encarnado ou desencarnado, é que vai determinar realmente o caminho. E por isso que, de um certo modo, eu reforço que se um espírito ele trabalhou muito durante toda a encarnação dele e ele quis ser enterrado em um determinado lugar e que porventura não foi,
que não se faça disso um sofrimento espiritual. Que não se faça disso um sofrimento espiritual. Porque, sim, agregaria um certo desacordo e invigilância por parte desse espírito desencarnado. Mas não há nenhum problema também, porque, ao mesmo tempo que se tratou agora aqui, principalmente partindo do espírito encarnado, ou espíritos encarnados, de deixar junto os restos mortais de uma família, por exemplo, a mesma coisa se considera daquele que partiu e que gostaria de estar em determinado lugar, mesmo ainda sendo algo muito material e que retrata o materialismo, mas eu não vejo como a inferioridade a pior das inferioridades. Ficaria muito pior se a pessoa ficasse ainda muito junto ali do corpo, ficasse preso, como nós temos o caso de Chico Xavier testemunhando a respeito da Mary Monroe, né? Ainda ela sentindo até mesmo os vermes, né, a corroendo, né? Enfim, mas cada caso é um caso, cada realidade espiritual é individual, né? Cada realidade espiritual é individual. Claro que tem espíritos totalmente que renunciam. Olha, na onde eu estiver, se eu fui cremado, se eu fui sepultado, totalmente. Mas tem espíritos que se apegam até com a roupa. E aí sim, são graus de inferioridade. Qual roupa que eu fui sepultado? Nossa, aí aumenta o grau. É mais grave do que da onde foi sepultado, né? Então, existe vários níveis diferentes de realidades. Repare que desde a semana retrasada que nós estamos estudando aqui, a gente está falando dessa questão da realidade espiritual de cada um. E isso fortifica, né? E isso se valida a cada estudo que nós fazemos, a cada pergunta e resposta, para entender e compreender melhor todos os processos. Vai dar para fazer ainda mais uma pergunta? 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Depende também. Depende. De repente o espírito que já partiu para lá já está trabalhando pra caramba. Tá totalmente alheio ao que está acontecendo. E tem outros espíritos que estão ali do lado, que nem foram. É muita coisa envolvida. Então, isso depende muito da verdadeira condição daquele espírito. A resposta é: quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Repare que na questão anterior os espíritos vêm falando que não era futilidade dependendo, mas aqui já fala da futilidade. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com as honras que lhe tributam. Mas, ao mesmo tempo, gente, pode causar muito sofrimento. Depende do grau de elevação. Ou se desgostam com o abandono que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. É isso. A próxima lição, na continuidade do nosso estudo, da lição Comemoração dos Mortos Funerais, é a pergunta de 327, que, se Deus quiser e assim o permitir, estaremos realizando daqui 2 semanas. No próximo domingo, também com a graça de Deus, estaremos estudando o livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então vamos partir para o encerramento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais,
trabalhando todos os fluidos e energias que nós temos dispostos e direcionando para aqueles que sofrem, aos encarnados, que passam pela miséria física, miséria espiritual, que passa pelas dores e os sofrimentos, que passam pelas provas e expiações, doenças, enfermidades, aqueles que estão em condição de rua, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de repouso e acolhimento, nas casas de recuperação. Seja elevado àqueles que estão dentro dos lares em sofrimentos ocultos que ninguém percebe. Seja levado também aos espíritos desencarnados que ainda não despertaram para a sua realidade e que mesmo que despertaram e se encontram aqui ainda na crosta terrestre, que possam despertar, que possam ter a humildade do auxílio da espiritualidade maior. Seja levado àqueles que estão nos planos inferiores, aos chamados umbrais mentais, que também possam ser socorridos o quanto antes. Também seja levado aos irmãos e irmãs que já estão nos hospitais espirituais, estão em recuperação, para tão logo possam também estar dando sua parcela de ajuda, de auxílio ao próximo. Que essa prece também, como bem o sabemos, temos datas de comemorações e festivas aqui no mundo terreno, e hoje é considerada os Dias dos Pais, que sejam levados aos pais encarnados, aos pais desencarnados, toda a luz, toda o direcionamento de pensamentos sadios, né? E que prossigamos essa uma das missões que é a de ser pai, que é a de ser mãe, tem mãe que é pai, tem pai que é mãe, e sigamos em frente. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano, a Cristiane, tia Marlene, tia Ivanete, Viviane, a Fabiana, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a Sueli, a todos os amigos e amigas que nos acompanham no nosso canal do YouTube, que tem 66 inscritos. É muito bom saber que os nossos estudos, eles causam alguma coisa, né, de saudável. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muita luz, e que se expanda durante toda a semana. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana e até semana que vem, se assim Deus permitir. Assim seja. Bom domingo a todos. Obrigado, Fabiano.